Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15. O Senhor é bom. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 15. A gente vai ler a partir do versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Nos diz assim. Amém? Pode ler? Amém. Glória a Deus. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrar? Achando-a, põe nos seus ombros cheio de júbilo e indo para casa, reúne amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, o Senhor aqueça nosso coração. O Senhor sabe como nós entramos aqui. O Senhor sabe, ó Deus, a nossa estrutura. O Senhor sabe, Deus, todas as nossas lutas, as nossas dificuldades. O Senhor sabe, Deus. O Senhor é melhor que qualquer um, melhor que qualquer pessoa. O Senhor nos conhece no mais profundo, no mais íntimo do nosso ser. Nós te pedimos, ó Deus, essa noite, onde nós vamos participar da sua mesa, venha aquecer o nosso coração, Jesus. Venha, Senhor, restaurar, ó Deus, o nosso ânimo, o nosso vigor, revelando, Senhor, o teu imenso, como nós cantamos aqui, impressionante, ousado amor por nós, Senhor. Eu sei, Pai, muitas vezes nós nos sentimos, Senhor, perdidos, mas aquele que é seu, aquelas que são suas, as suas ovelhas, Senhor, jamais, jamais deixarão de ser encontradas. Se houverem perdidos, busca. Se houverem feridas, cura. Se houverem cansadas, restaura, Senhor. Mas tu és o bom pastor, mesmo invisível, os nossos olhos não podem te ver, e sabemos que o Senhor está aqui. Vem nos curar, Senhor. Vem nos curar. Tu és o nosso amado, Jesus. Tu és o nosso querido bom pastor. Abençoa-nos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, essa palavra é tão simples, mas eu compartilhei com algumas pessoas nessa semana que eu estava buscando pelo culto. O Senhor me levou nessa palavra. Eu já li tantas vezes essa parábola, mas confesso para a igreja que nunca me impactou tanto. Eu consegui enxergar o amor de Deus de uma maneira que talvez eu nunca tivesse parado para pensar. Na exclusividade do amor que Deus sente por cada um de nós que estamos aqui. Jesus, certa vez, ele está comendo com alguns que na época em que Jesus vivia eram tidos como pecadores. Quem eram os pecadores na época? Todas as pessoas que não faziam parte dos rituais da religião judaica. Entre eles se encontravam pessoas aleijadas, que a lei considerava pessoa que estava sob castigo divino, por isso que ela tinha uma enfermidade, leprosos, mulheres que não tinham marido, pessoas que não eram judeus, que eram de outras nações, gentílicos, mulheres com fluxos de sangue, ou seja, todos aqueles que a religião considerava como marginalizados ou de má reputação. E Jesus, ele diz que ele veio para eles. Jesus andava com eles, Jesus buscava eles, Jesus se relacionava com eles. E nessa passagem acontece algo interessante. Jesus está na mesa e algumas pessoas não entendem por que
que os fariseus, que eram os religiosos, eles conseguem enxergar dentro da casa Jesus comendo com os pecadores e os publicanos, que eram judeus, mas por serem cobradores de impostos, trabalhavam para Roma, também estavam na mesma classe para os judeus. Eles eram tipo como pessoas indignas de participar da sinagoga, das cerimônias, do templo, dos rituais da religião judaica. Jesus está lá, e aquelas casas eram casas Oriente Médio, naquela época, sol escaldante, região muito quente, elas tinham o eirado, aquela parte de cima da casa, era comum isso naqueles dias. E aquilo era aberto, só tinha assim uma lona que protegia do sol, então a maior parte da vida social naquela região acontecia nos eirados. Então os fariseus conseguiam ver, eles estavam do lado de fora, mas eles conseguiam ver Jesus ali, com esse tipo de pessoa que para eles eram repugnantes. Então eles olham e eles comentam, e eles dizem entre eles: nossa, ele come com publicanos, ele come com pecadores, ou seja, ele coloca na mesa, ele tem intimidade, ele tem relacionamento com pessoas que nós nem recebemos na sinagoga, com pessoas que nós nem recebemos as ofertas, se eles quiserem ofertar. Se alguém desse grupo quisesse ofertar na sinagoga, eles não podiam nem levar uma oferta, porque eles não eram aceitos pela religião judaica. E eles olham Jesus ali comendo com eles, e Jesus era tido como mestre já, porque Jesus andava de cidade em cidade desde os 30 anos, pregando o evangelho em sinagogas, em povoados, em casas. Então Jesus era conhecido, ele já estava conhecido. E eles olhavam para Jesus e eles reprovaram Jesus. Eles reprovaram Jesus. Eu não sei se foi a sua onisciência, porque Jesus é sabedor de todas as coisas, ou a conversa deles foi um burburinho muito alto que Jesus ouviu. Jesus ouviu a reprova deles. Jesus ouviu a crítica deles. Jesus ouviu a conversinha deles. Então Jesus ele vai até eles e ele vai contar essa história. Essa história da parábola da ovelha perdida, ela faz parte de um contexto de 3 parábolas, que elas são ali ligadas, Todas elas falam de perda. E Jesus começa com essa parábola que a gente vai falar hoje para responder para aqueles religiosos o tamanho do amor de Deus pelo pecador. E aí ele conta essa parábola. Eu vou resumir a parábola para vocês. Vocês já leram, mas eu vou resumir a parábola para vocês, e depois eu vou tirar as lições preciosas que a gente pode obter dessa parábola, que fala do amor de Deus por nós. Nós todos somos ovelhas do Senhor Jesus, amém? Amém. Todos somos ovelhas do Senhor Jesus. E Ele veio nos buscar. O Senhor veio nos buscar. Então Ele começa dizendo assim, para aqueles fariseus, dos religiosos: olha, qual de vocês que tem 100 ovelhas, uma quantidade boa, não é? 100 ovelhas, gente. Ele está falando de 10 ovelhas, ele está falando de 20 ovelhas, ele está falando de 100 ovelhas. Então começa a imaginar onde Jesus está querendo chegar. Ele olha para aqueles religiosos e fala assim: qual de vocês que tem aí 100 ovelhas, e se uma, olha a proporção, você tem 100, 99 está ali, mas uma só, uma ovelhinha, por algum motivo se desgarrou, talvez estivesse doente, talvez estivesse fraca, e essa ovelhinha ela fica no meio do caminho. E o interessante, gente, é que nós notamos que quando Jesus usa essa historinha para falar de ovelha e pastor, ele usa uma metáfora que era muito conhecida naquela época, porque desde o Antigo Testamento o Senhor já vem se revelando como o bom pastor de Israel. O Senhor é o meu Salmo 23. Então o povo judeu entendia muito bem, os fariseus entendiam muito bem, eles conheciam o Salmo 23. E o Senhor está mostrando através dessa historinha, dessa situação, que Ele era um bom pastor e nós somos as ovelhas. Então Ele fala: qual que é o pastor que tem 100 e quando uma se perde, ele deixa as 99? Presta atenção nos detalhes da história que Jesus conta. Aonde que é o lugar da ovelha? É no aprisco, não é? Mas essas ovelhas da história de Jesus ainda não chegaram no aprisco. O pastor vai deixar as 99 no deserto. Você entendendo?
Olha a urgência de resgatar o que é dele. Ele não deixou para depois. Ele não disse, eu tenho 99, para que eu vou me preocupar com ela? Ela foi rebelde, ela se desgarrou, ela foi embora, ela saiu, ou então ela está doente, ela não conseguiu acompanhar as outras, ela não tem muito valor mesmo, talvez ela já vá morrer, então não estou preocupada com essa ovelha, eu já tenho 99. Qualquer pastor naquela época, fariseu, religioso, não se importaria com a ovelhinha que está perdida. Mas Jesus, para mostrar o quanto ele se importa conosco, o quanto nós somos seres exclusivos e individuais para Deus, o Senhor não nos olha como um grande rebanho, o Senhor não nos olha como uma massa, números, o Senhor não nos olha como seres individuais. Ele diz assim, em João 10, capítulo 27, eu conheço as minhas ovelhas. Ainda que aquela ovelhinha talvez fosse surda, ou não conseguisse reconhecer a voz do pastor dela, ele diz, eu te conheço, isso basta. Eu sei quem você é, eu sei como você está, eu me importo com você. É dessa maneira que o Senhor nos trata, com exclusividade. Às vezes nós estamos diante de um culto assim, com talvez 70 ou 80 pessoas. Quem nunca pensou assim, será que Deus está olhando para mim? Tem tantas pessoas aqui, né, mais importantes do que eu, tem tantas pessoas talvez que tenham mais influência do que eu. Será que o Senhor se importa comigo? Quantas vezes eu disse isso para o Senhor? Quando eu comecei a congregar na comunidade de Palavra da Sede, eu entrava naquela igreja, quem já foi de lá sabe? Não é, mãe? Igreja que na época era imensa, né? Às vezes quase 1000 pessoas tinham um culto, que eles tinham que fazer 2 cultos quando a gente estava ainda na Henrique Herodes. Uma igreja muito grande. E às vezes eu entrava ali e saía e o pastor Nino, ele não me conhecia. E também nem junto, porque é uma igreja tão grande. E eu era aquele tipo de ovelhinha que quer ficar escondida. Sabe, tem muitos de vocês aqui, né? Que chegam, querem ir lá no último lugar, quer se esconder, se possível ainda debaixo da cadeira, para ninguém te ver. O senhor nem sabia qual era o meu nome, não sabia qual era o problema que tinha me levado até a casa do Senhor, não sabia o que eu estava enfrentando, não sabia nada de mim. Mas o bom pastor Jesus Cristo já me enxergou naquele. Lembro que a primeira vez que entrei na igreja, primeira vez que entrei na igreja. Detalhe, eu falava que eu nunca ia numa igreja evangélica. Minha mãe sabe disso. Queria saber, não, estava gradinha do Vinícius. E aí as coisas começaram a apertar, as coisas começaram a ficar difíceis. O Senhor enviou alguém na minha casa, foi o Senhor que me achou para falar do seu amor para mim. E eu disse, meu Deus, Ele me conhece, Ele sabe da minha dor, Ele sabe da minha luta, coisas que eu não falo para ninguém, Ele sabe. Não foi eu que quis o Senhor. Ele diz, não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi cada um de vocês. Por que eu estou falando isso hoje para você? Porque eu sei que nós vivemos dias, querido, dias assim de tanta indiferença. Sabe, eu não sei se é por causa da demanda dos nossos dias, da correria dos nossos dias, que quase nos atropelamos na rua. Ninguém mais olha no olho de ninguém, ninguém mais se preocupa com ninguém, ninguém mais se importa com ninguém. E às vezes nós entramos nesse ritmo e nós nos esquecemos que existe um Deus que diz, eu conheço você, eu sei quem você é, eu conheço a sua história e eu me importo com você. E Jesus fala que Ele é capaz de deixar, preste atenção nos detalhes da Escritura, as 99 no deserto, para buscar aquela uma única ovelha. E aqui a gente fala, queridos, da iniciativa divina para nos alcançar. Eu já ouvi muitas vezes pessoas dizendo assim, eu escolhi o Senhor. Ou então, eu aceitei Jesus. Eu quis Jesus. Gente, quis nada. Foi Ele que te amou primeiro. Foi Ele que já tinha você escrito no livro da vida. Você não queria saber de Deus.
para essa parábola, a gente vê que ele não para de procurar a ovelha. Versículo 4 ainda. Ele vai em busca da que se perdeu. Até, segunda parte do versículo 5, gente, até, versículo 4, até encontrá-la. Enquanto o Senhor não nos encontra, o Senhor não para as suas mãos. E aqui eu vou abrir uma aspas. Essa mensagem vai alcançar dois tipos de corações: ovelhas que já foram encontradas, mas talvez não estejam desfrutando do cuidado desse bom pastor para a tua vida. Está chorando por causa da situação, está chorando por causa do problema, está desanimadinho, não está com vontade mais de orar, não está com mais vontade de ir na igreja, com vontade mais de ler a Bíblia. Gente, nós dependemos da nossa vontade. Para a gente fazer o que é bom, a gente vai morrer no que é errado, porque a nossa carne só tem vontade daquilo que não edifica nada a nossa alma. É assim ou não é? Até para a gente falar das coisas que não são espirituais, vamos falar das coisas que são saudáveis para nós. Se a gente tem sede, o que nós deveríamos beber? Água. Mas se te mostra uma Coca-Cola, sabe, que dá um cheio de gás, assim, geladinha, o que você tem vontade? Coca-Cola, né? Se te coloca ali um arroz, feijão, né? Uma proteína ali, uma carne, um ovo, vitamina puro, ovo cozido, um ovo mexido, e alguém vem e te apresenta um lanche do McDonald's, um lanche do Estrela, os mais antigos aqui, o que a gente quer? A gente quer sempre aquilo que não é legal. Isso é natural da nossa natureza humana é assim. A gente até gosta do arroz e do feijão, a gente até gosta daquilo que é básico, a gente está sempre querendo beliscar aquilo que não presta. E a mesma coisa em relação às coisas espirituais. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus, Ele vai buscar até que não tem vontade. Aleluia. Até que perdeu a vontade, até que está desanimado. O profeta Elias, certa vez, homem de Deus, gente, pensa num homem cheio do Espírito Santo. O homem que a gente olha, quando a gente lê a Escritura, fala, eu queria ser que nem Elias. Elias orava e o céu cerrou. Ele disse, não vai chover, para corrigir o povo de Israel. E durante 3 anos e meio, segundo a palavra daquele homem, na fé que ele tinha, não houve nem orvalho no céu para regar aquela terra. Depois de 3 anos e meio, ele olha de novo e fala assim, agora vai chover. Agora vai chover. Ele pede ao Senhor, e a gente sabe, conhece a palavra, depois de 7 vezes, uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, aparece no céu, que Elias diz, certamente vai chover, aparelhos caem, se prepara, porque uma abundante chuva virá. Que homem de fé. Mas até esse homem também não vê. Depois Jezabel aparece para ele, inimiga do povo de Deus, a rainha, mulher de Acabe, diz assim, você matou os meus falsos profetas, você matou os meus profetas, então certamente, como você fez com os meus profetas, eu vou fazer com você. O que acontece com Elias? Eu estou com vontade agora de enfrentar, eu estou com vontade agora de orar, eu vou buscar Deus, esse Deus que fez a chuva descer, que fez fogo cair, esse Deus que coloca a palavra dele na minha boca, eu estou com vontade. Você não, sabe qual foi a vontade dele naquela hora? Depois você lembra, Segunda Reis, eu quero morrer, chega, não me basta. Vocês estão entendendo? Como nós somos ovelhas, como a gente é dependente de Deus, como nós não somos autossuficientes, como nós somos pessoas frágeis, todos nós frágeis. Não é à toa que Jesus usa essa metáfora para falar do amor dele por nós, para dizer que ele é o bom pastor, mas você é só uma ovelhinha, você é fraco. Gente, interessante que a ovelha nem comer sozinha ela pode. Se o pastor não dirigir ela aos passos verdejantes, ela come qualquer tranqueira que tem pela frente. Ela pode morrer envenenada, ela come qualquer erva. Ovelha é míope. Ovelha não enxerga as coisas direito. Ovelha não tem
escolheu exatamente a ovelha para comparar o seu povo. Porque Ele não falou: vocês são leões, vocês são águias. Não, Ele escolhe a ovelha porque a ovelha é o único animal que não tem defesa. Os animais têm garras, os animais têm dentes, os animais soltam veneno, os animais têm velocidade. Cada animal tem uma marca para se defender. A ovelhinha é o único animalzinho que não tem como se defender. É uma presa fácil de lobo. Se ela estiver sozinha no deserto, sem pastor, ela pode morrer, porque ela não sabe nem beber água. Até para beber água, ela precisa do pastor. E Jesus contando essa parábola para falar do amor dele, eu querendo atingir agora o primeiro público que o Senhor quer falar nessa noite: as ovelhas que estão desanimadas, as ovelhas que estão cansadas, as ovelhas que estão abatidas. Ele ainda é o teu pastor e Ele te busca hoje com essa palavra. E o segundo grupo são aquelas que ainda nunca foram encontradas com você. E talvez pense: será que Ele se importa comigo? Foi Ele que te trouxe aqui. Porque Ele te conhece. Porque Ele te ama. E Jesus disse que quando Ele encontra a ovelha, a história podia acabar aqui. Não podia? Encontrou. Achou a ovelha? Acabou. Mas olha a riqueza dos detalhes dessa história que Jesus conta. Versículo 5. Depois que Ele acha a ovelhinha. Nosso Deus é lindo, gente. Olha o que Ele faz com a gente. Versículo 5. Achando-na. O que Ele faz com ela? Versículo 5. Leia isso. Achando-a. O que Ele faz com a ovelhinha? Põe sobre os ombros. Qual o sentimento dele quando ele achou a ovelhinha dele? Alegria. Regozijo. Sabe por quê? Deus não tem prazer em te ver sofrendo. Deus não tem prazer. A gente tem a ideia de um Deus carrancudo. A gente tem a ideia de um Deus que é tão grande, tão glorioso, que está sentado à destra do Pai, que olha para a gente todo sério e que não tem contato conosco. Mas o Senhor nos amou tanto, gente. O Senhor nos amou tanto que Ele enviou o Filho dele, veio a essa terra para mostrar para mim e para você que Ele se importa com a nossa dor. Ele se importa conosco. Ele se importa com as nossas enfermidades na alma. E Ele pega aquela ovelhinha e Ele coloca aquela ovelhinha nos seus ombros. Imagine, gente, uma ovelhinha 30, 40 quilos. A gente está falando de uma região deserta. A gente está falando de uma região de calor intenso. Não sei se era de dia, se era de noite, a história do Senhor. Mas qual seja o período do dia em que esse pastor estivesse, não é fácil andar no deserto. Durante o dia o sol é escaldante, durante a noite o frio é intenso. Só que Ele deixou os 99 dele ali. Ele deixou. Fica aí no deserto. Não, vamos levar uma pista primeiro. Não. Ela é preciosa demais. Não dá tempo para guiar as outras. Eu preciso voltar e buscar a minha ovelha perdida. Então Ele vai. Quando Ele encontra, olha o que Jesus fez conosco. Ele te coloca nos ombros. Sabe por que a gente está bonito aqui hoje? Sabe por que a gente não sucumbiu a tantas lutas? A gente dá uma olhadinha para trás. Quanta coisa a gente faz. E é bom a gente olhar para trás e enxergarmos isso. Davi diz no Salmo 103, olha: bendiga, ó minha alma. Ele falando para ele mesmo: bendiga, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças. Quando você estiver desanimado, quando você estiver abatido, quando você estiver, ó vida, ó azar, ó que vida difícil, ai, como é, não estou com vontade de nada. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele te buscou, te colocou nos ombros, suportando ali, ó, o peso da ovelhinha. Alguém podia dizer assim: nossa, ela desgarrou, por quê? Porque tá fraca, porque não serve para nada mais. Ela desgarrou por quê? Porque já deve estar no final da vida, eles vão ovelha velha, eu não sei. Mas Jesus vai, busca, coloca a ovelhinha nos ombros. E olha o que é mais lindo. Para onde que Ele vai levar essa ovelhinha? Versículo 6. Eu quero que vocês leiam e me respondam. Para onde Jesus leva essa ovelha? Para onde Jesus leva a sua ovelha?
aprisco. A gente não leva a ovelha para dentro de casa. O lugar da ovelha é no aprisco. Glória a Deus. Jesus conta essa parábola aqui para mostrar para nós que Ele não vai te levar para te juntar com aquelas 99. Sabe por quê? Essas 99 que o Senhor está falando aqui, se a gente perceber no finalzinho do versículo 7, onde Ele vai fazer a aplicação e a conclusão da parábola, leia comigo só para a gente entender quem são as 99. Porque senão alguém pode dizer, nossa, Ele deixou as 99, então Ele nem ligou mais para as 99. Olha aqui, versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, essas 99 ovelhas, elas representam os fariseus e aqueles que eram os escribas, que eram os religiosos da época, que precisavam de arrependimento sim, porque eram pecadores sim, estavam errados sim, não tinham amor, não tinham misericórdia, mas se consideravam justos. Pessoa justa, acha que tá bom. Pessoa justa não vai buscar Deus dizendo, Senhor, eu pequei, preciso de arrependimento, não. Então o que Jesus está dizendo? As 99 são aquelas que não necessitam de arrependimento. Se você não precisa de arrependimento, fariseu, se você não precisa de arrependimento, escriba, então fica no deserto, que eu vou buscar a minha ovelhinha perdida, que está se arrependendo sim, que sabe o que significa estar sujo na lama do pecado, que talvez ela toda ferida, cheia de carrapicho, é atrás dessas, com corações quebrantados, que o Senhor vai. Então Ele deixa aquelas 99 no deserto, representam os judeus que não quiseram Jesus, que não receberam Jesus, que achavam que tinham a lei de Moisés, que ofereciam sacrifícios, que cumpriam a lei mosaica, que eram meticulosos na entrega dos seus dízimos, que andavam com aquelas roupas cheias de simbolismo da religião judaica, que gritavam nas praças públicas e oravam a fim de serem vistos pelos homens, que davam as suas esmolas para serem reconhecidos pelos outros, que iam nas casas de viúvas, mas se aproveitavam da fragilidade delas para receberem a gordura das ovelhas. Jesus disse, vocês não precisam de arrependimento? Então fiquem no deserto, porque eu vou buscar o pecador arrependido, aquele que quando é achado, e quando Jesus chega na vida dele, diz, Senhor, como é que eu pude viver esse tempo todo sem o Senhor? Como é que eu pude, Senhor, não conhecer essa bondade, esse amor, essa graça? Senhor, eu te conheço tão pouco, mas agora eu te vejo que tu me conheces, Senhor. Tu sabes tudo de mim, tu conheces todas as minhas necessidades. São esses que o Senhor busca, são esses que o Senhor procura. Quando a gente olha o começo da parábola, algumas pessoas até usam pregadores, essa história de se assentar com pecadores para um hábito, para dizer, ó, eu estou andando com um cara que não serve a Deus, eu estou nas mesmas conversas, eu estou frequentando as mesmas rodas, eu falo as mesmas coisas, mas sabe o que é que eu estou querendo alcançar ele para Jesus? Querido, Jesus comia com pecador sim, mas não para se associar com eles, mas para recuperá-los. Porque Jesus sabe, gente, vamos parar com isso. Mateus 9:36, Jesus olhando para a multidão. O nosso mestre ele tem um olhar tão diferente de nós. Como eu falei para vocês, a gente é tão individualista, todo mundo olhando para o seu próprio umbigo, né? Todo mundo olhando para o seu próprio umbigo. Eu não sei o que o pastor Montenor pregou aqui na hora da oferta, mas ele falou de amor e é verdade. A igreja precisa entender que você foi muito amado, então você deve amor. Nós devemos amor. A Bíblia diz que a única coisa que nós somos devedores e seremos devedores até o fim da nossa vida. Romanos 13 disse isso. É amor. É amor. É perdão, porque nós somos muito, muito amados pelo Senhor. E olhando para essa parábola aqui, Jesus ele falando ainda com aqueles fariseus. Jesus viu aqui corações endurecidos. Jesus viu que homens que não queriam saber de arrependimento. O Senhor viu que pessoas que estavam conformadas às suas religiões. E o Senhor disse que Ele não veio
Aleluia. é quando uma ovelhinha é encontrada. Porque é isso que enche o coração do Senhor. Em Mateus 9:36, Jesus olhava para a multidão diferente do que nós olhamos, da maneira como nós olhamos. Eu acho que foi até por isso que essa palavra me impactou tanto. Porque eu já falei tanto da salvação, eu já falei tanto do amor de Deus. Eu sei que não fui eu que escolhi o Senhor, eu sei que a perdida era eu sei que foi Ele que foi me buscar, eu sei o que Ele fez na minha vida, mas muitas vezes a gente vive como se isso fosse alguma coisa que ficou lá atrás. Jesus não é assim, querido. Ele diz assim que quando Ele andou nessa terra, Mateus 9:36, Ele disse assim: eu olho a multidão e eu tenho compaixão deles, porque eles estão aflitos e exaustos, como ovelhas que não têm pastor. E aqui fala do que? Fala de dores que vão além das dores físicas. Jesus está falando que Ele tem compaixão, não só daquele que está ferido na sua carne, não é a ovelhinha que está machucada ali na sua pele, mas Ele fala daquela dor na alma que muitas vezes o analgésico tira. Ele fala daquela dor na alma que muitas vezes o médico não consegue diagnosticar, nem mesmo psicólogos e psiquiatras. E a gente olha para uma geração, parece que a igreja do Senhor não está enxergando como nosso mestre. A gente está tão preocupado com as nossas dores, com o nosso sapato apertado, com o caminho, com a unha encravada, que a gente se esqueceu que nós temos um Jesus que é um bom pastor, que curou, te sarou tuas feridas, tirou, você tirou todos os carrapichos, derramou azeite na tua dor, te curou, te salvou para você hoje daqui frio. Para a gente estar aqui hoje só preocupado com as nossas coisas. Eu olhei essa palavra e eu chorei, eu disse: Deus, é só olhar para o lado, gente. Não precisa ir longe, não precisa fazer missão no Afeganistão, não precisa ir para Haiti, não precisa ir para longe para ver que tem ovelhas se perdendo. Às vezes eles estão morrendo dentro da nossa casa, às vezes eles estão morrendo do nosso lado. Mas Jesus, Ele olhava e disse assim: eu estou vendo, eu enxergo, eu tenho compaixão. Que Deus desperte as nossas vidas, gente. Que o Senhor nos desperte, em nome de Jesus. Igreja, acorda. Sabe, eu fico muito triste. Eu comentei aqui com a Daiane, falei de manhã, conversei com o Marquinhos, culto de jovens, gente. Uma palavra que aqueceu, incendiou o nosso coração. E nós olhávamos algumas pessoas que pareciam que estavam fazendo um esforço tão grande para estar aqui. Jesus pagou um alto preço para te resgatar. Aleluia. Você deveria ser a ovelha mais vigorosa do reino de Deus. Ele diz que Ele tem compaixão. Ele não tem prazer em ver o perdido. Às vezes a gente passa, parece que a gente é cego, a gente olha, essa pessoa está do nosso lado e a gente vamos embora, vida que toca, domingo tem culto, tem que ir embora. Fariseus. O Senhor diz que quando Ele entra na casa, Ele pega a ovelhinha, Ele leva a ovelhinha para casa. Casa é o quê? Casa é a igreja, gente. Casa é a igreja. Quando o Senhor resgata uma ovelha, Ele leva para a igreja. E quando a ovelhinha está em casa, Ele reúne os outros. Para quê? Leia aqui comigo. Versículo 6. Ele vai para casa e Ele reúne os amigos e vizinhos, dizendo o quê? Alegrai-vos comigo. Alegrai-vos comigo. Por quê? Olha o carinho do bom pastor. Por que Jesus está alegre? Porque o culto foi lindo, porque o louvor foi abençoado, porque fulano recebeu um milagre, porque Beltrano recebeu uma cura, porque Deus operou maravilhas no nosso meio. Essas coisas são comuns para Deus. O poder é dele. Ele é aquele que diz a Escritura: toda boa dádiva vem do alto, dos Pai das luzes, que não assombra nem variação de mudança. Para Ele isso, Ele se alegra sim, mas a festa
tem preço ancião, os mais velhos, são os mais amados. Ele diz assim: os últimos serão os primeiros. Quem conheceu a mente de Deus para que pudesse instruí-lo? Quem foi o seu conselheiro, diz o Senhor? Oh, profundidade das riquezas, do conhecimento e da sabedoria de Deus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. São todas as coisas. A sua vida aqui é para a glória de Deus. Que o Senhor aqueça teu coração nessa noite com essa palavra. Se você entrou aqui com um sentimento de perdida, aí não era, desperta, porque você é ovelha do pastor. Quando eu disse para vocês que ele podia ter acabado a história, que ele podia ter acabado, ele podia ter se encontrado e acabou. Mas a obra do Senhor na nossa vida não é desse jeito. O pastor podia ter pegado aquela ovelha que estava perdida, colocou no ombro, nossa, cansada, pesada, está ferida, está machucada, mas joga ela no aprisco, deixa ela lá. Não, ele faz questão de dizer que ele leva para casa, lugar de intimidade, lugar de cura, lugar de restauração, lugar de fazer nova todas as coisas, lugar de restituição, lugar de tratamento. Por que o Senhor faz isso? Porque Ele ama. Glória a Deus. Salmo 23, para a gente encerrar. Salmo bem conhecido da igreja. Você não precisa abrir não, eu vou abrir lá e eu leio para vocês. Lá no Antigo Testamento o Senhor já se revelava como um bom pastor. E Davi, pastor de ovelhas, conhecia bem o que era essa função. E ele diz assim no Salmo 23. Nossa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente está falando do cuidado de Deus. Mesmo depois de encontrar, a missão do pastor não termina. Versículo 1 ao 4, Davi vai revelar 4 atividades do pastor na vida da sua ovelha. Isso representa aquilo que o Senhor faz e continua fazendo todos os dias por nós. Ele diz assim: Ele me faz repousar pastos verdejantes. O Senhor te alcançou. O Senhor te trouxe para casa e Ele continua suprindo todas as suas necessidades. Ele te faz repousar num tempo difícil, em dias de crise, em tempos onde doenças da alma estão ponderando. A Bíblia diz que as ovelhas do Senhor, elas podem descansar, elas encontram para a sua alma paz, elas encontram no Senhor descanso, elas encontram no Senhor afago. O mundo pode estar caindo, as coisas estão desabando, gente, que nós insistimos sempre em falar para você, a gente não engana ninguém. A vida continua, os problemas estão aí. A diferença é que Jesus não está. A diferença é que Jesus é o nosso bom pastor. A diferença é que agora você não está mais como uma ovelhinha vulnerável no deserto, presa, muito fácil de Satanás, não. Agora você é uma ovelhinha que tem um pastor que vai cuidar de você. Ele diz assim: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Vão ter dias de frio na espinha. Vão ter dias, Senhor, que vão ser muito difíceis, dias maus. Vão haver. Não era nada fácil para uma ovelhinha que não tem senso de direção, que é mil. Imagina o vale da sombra da morte, aquela região da Palestina, aqueles montes muitas vezes estreitos. Ovelhinha por ovelhinha, já viram filmes assim, imagens assim, de ovelhinha por ovelhinha andando em estradas bem estreitinhas. Parece que é o suficiente para elas colocarem as patinhas dela naquele caminho, porque em qualquer momento, se ela escorregar, ela cai no precipício.
falou, eu vou ver o pastor delas. Glória a Deus. Quando o pastor chegava ali na porta das ovelhas e ele dava a voz de comando, é incrível! Todas elas, Glória. já olham e todas vêm em direção ao pastor. Aleluia. Não é à toa que Jesus disse que as ovelhas dele darão crédito à sua palavra. As ovelhas dele ouviram a palavra do Senhor. Quantas pessoas não ouvem? Quantas pessoas não ouvem essa mesma palavra que te causa lágrimas, essa mesma palavra que te corta, essa mesma palavra que te encoraja, essa mesma palavra que te fortalece? Quantos não ouvem e dizem assim: legal, ó, até arrepiei, mas entra por um ouvido e sai por outro. Sabe por que nós damos crédito e seguimos o pastor? Porque nós reconhecemos o nosso pastor. Aleluia. Nós sabemos que Jesus é o nosso bom pastor e nós seguimos o Senhor. Ainda que seja no vale da sombra da morte, Ele diz: eu não temerei. Por que a gente não teme? Porque Tu estás comigo. Aleluia. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. A gente enfrenta tantos vales. E eu sei que às vezes bate um frio na espinha. A gente sente medo. Mas a gente continua seguindo porque a gente está ouvindo a voz do pastor dizendo: pode vir. Eu estou te guiando para passos verdejantes. Você vai encontrar o quê? Descanso para a sua alma. Uma outra atividade do pastor para a gente encerrar: leva-me para junto das águas de descanso. Águas, ele que sacia. Como eu falei para vocês, a ovelha nem beber água, ela não pode ser pastor, porque é medrosa. E as águas geralmente são de correntezas, as águas têm barulho, então elas não vão. Se o pastor não guiá-las, essas águas de descanso, águas tranquilas, elas morrem de sede. O Senhor está querendo dizer para as nossas vidas que Ele nos salvou, Ele nos levou para casa e é Ele que satisfaz a nossa alma todos os dias. Vamos bater na mesma tecla que a gente está batendo aqui sempre? Tem muita gente dizendo assim: eu estou cansada, eu estou desanimada, eu estou fraca, eu não tenho mais vontade de ir na igreja, acho que eu estou entrando em depressão. Gente, nada contra, eu sei que depressão é uma doença mesmo, em alguns casos é uma doença que precisa de tratamento, mas como a gente está vendo nos dias de hoje, isso não é normal. Sabe o que está faltando nas nossas vidas? Ouvirmos a voz do pastor dizendo assim: vem cá, você está buscando tranquilizar a tua alma e tudo aquilo que está te deixando mais agitada. Você está procurando paz em tudo aquilo que tem te deixado mais atribulada. Aquele paz. E sabe o que eu sou Deus? Sabe aonde a gente vai encontrar isso? Lugar que vai satisfazer a nossa alma. Não é no shopping, não é no passeio, não é no shopping, não é no Mercado Livre. A gente encontra tudo isso no secreto. É tudo fácil. Você não precisa pagar nada. Entra no teu quarto, fecha a porta. Eu costumo dizer, gente, que tem dias que a gente está tão atribulado que a gente não consegue nem orar. Não tem dias que a gente está tão atribulado que a gente não consegue nem orar. Mas o Senhor diz assim: o Espírito Santo, Ele intercede por você até com gemidos inexprimíveis. Só de você dizer assim: Senhor, olha, leva para casa, Senhor. Eu quero voltar. Eu quero ficar quietinho com o Senhor aqui. Eu preciso do teu bálsamo. Você fica ali, ó. Você chora, mas fica ali. Você esquece tudo que está do lado de fora, porque Ele vem te curar. Ele vem. É impossível que Ele não venha. Ele diz: eu sou o bom pastor. Eu deixo os 99 para buscar você. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor é aquele que nos cura, o Senhor é aquele que nos sara. Terceira coisa, Ele refrigera a nossa alma. Para todo esse abatimento, é só no Senhor. Ele traz refrigério para a nossa alma. E Ele me guia pelas veredas de justiça, por amor do seu nome. Olha tudo que Ele faz. Ele provê suas necessidades, Ele te faz descansar, Ele sacia a tua alma, Ele refrigera a tua alma e ainda Ele vai te guiar. Sabe por que as pessoas erram tanto? Porque não têm conhecimento de Deus. Porque são dirigidas pelas suas emoções. Porque são dirigidas pelo seu coração. Ai, meu coração está falando para
olhando para a esquerda. Meu coração, aí senti no coração, vou fazer assim. O seu coração é enganoso. Nós precisamos ser dirigidos pelo bom pastor. Nós precisamos ser guiados pelo bom pastor. E aí ele termina dizendo, esse salmo, a parte que ele fala do pastor, ele termina com esse verso que eu sei para vocês. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Antes da gente encerrar, eu quero que vocês fechem os seus olhos. Que o Senhor possa ter te encontrado hoje aqui. Que você possa ter ouvido a voz do seu pastor falando com você. Jesus, meu guia, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. Nele confiarei. Sou fraco, fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por tamanho amor que nos alcançou, que não desistiu de nós. Queremos te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes nós agimos